Hebreus capítulo 12, versículo 15 diz assim: Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Podemos observar na natureza que a partir de uma semente surge uma raiz que aos poucos vai crescendo até formar uma planta. As raízes do mal também podem se desenvolver em nós. Muitas situações podem contribuir para que as raízes de amargura cresçam. Uma raiz de amargura pode nascer por causa de uma provocação ou até mesmo por uma brincadeira de mau gosto. Também pode surgir por causa de um comentário ofensivo. Temos que saber qual é o limite entre a crítica construtiva e os comentários destrutivos. Quando você discute com alguém, não importa quem tenha a razão. Naquele momento está sendo semeada em seu coração uma semente de amargura. Ela pode resultar em mágoa, ressentimento, ódio, discórdia, inveja e até traumas. O coração é invadido por essa avalanche de sujeira. A pessoa fica amargurada, guardando dentro de si esse sentimento ruim que corrói a alma. E à medida que alimentamos esse tipo de emoções, como uma raiz, o mal vai se espalhando dentro de nós. A Bíblia diz que o corpo inteiro pode ser contaminado. As pessoas que vivem amarguradas sofrem muito e não têm paz de espírito. É como se elas estivessem presas em correntes espirituais. Tentam sair, mas não conseguem, porque não têm forças para quebrá-las. Quando Deus se agradou da oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim, a palavra diz que Caim ficou irado. A ira o dominou tanto que ele matou seu irmão. Foi a maneira que ele encontrou de descarregar o ódio que tinha enchido seu coração. Temos também um relato da história de José, que foi odiado por seus irmãos por causa da inveja que tinham dele. Interessante que são dois exemplos de amargura entre irmãos. As pessoas mais próximas a nós são aquelas que mais nos ferem. Nossa casa é o lugar onde esperamos encontrar apoio, compreensão e auxílio. Deveria ser o nosso porto seguro, mas muitas vezes é onde vivemos os nossos maiores conflitos e nossas maiores decepções. Se você tem sido alvo de críticas, insultos, desaforos, humilhações, mesmo assim não se deixe levar pelo mal. Não permita que seu coração seja contaminado. Se em algum momento você foi ferido por palavras ou atitudes, libere perdão. Não deixe brotar sentimentos que vão te fazer sofrer. Não seja prisioneiro do mal. Eu quero orar por você. Senhor, a Tua palavra diz que devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. Que o meu coração não seja contaminado por nenhuma raiz de amargura. Que eu possa perdoar todas as pessoas que me ofenderam, para que nenhuma semente maligna frutifique na minha alma. Eu peço que tire do meu coração todo sentimento contrário que tem me feito sofrer. Todo ódio, inveja, desejo de morte, todo sentimento de vingança. Aplica o poder do Teu sangue sobre as minhas feridas emocionais, para que eu seja limpo e possa Te servir de todo o meu coração. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Esse vídeo que você acabou de abrir é o nosso especial de Boa Noite do Minuto com Deus. Uma seleção de mensagens que vão aquietar o seu coração, fortalecer a sua fé e te lembrar da presença do Senhor enquanto você descansa. Se você está procurando o devocional inédito do dia, a mensagem nova que foi postada hoje, é só clicar no vídeo que vai estar no comentário fixado aqui embaixo. Agora, se entregue a esse momento. Deixe a palavra de Deus falar com você. Deixe a sua mente descansar na presença do Senhor. E permita que Ele cuide do seu coração e da sua mente enquanto você ouve. Deixe o seu like, o seu joinha nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Boa noite, bom descanso e que Deus te abençoe poderosamente. Eu peço que você escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários. E escreva a seguinte frase: Eu tenho as marcas de Cristo. Escreva isso como uma declaração de fé. Eu tenho as marcas de Cristo. Eu vou começar com uma oração para que Deus restaure o seu interior antes da palavra. E no final da mensagem, eu vou orar por todos os pedidos que foram feitos aqui. Pai amado e querido, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida
e por mais uma oportunidade de aprendermos um pouco mais da Tua Palavra e saber sobre quem o Senhor é. Te entregamos hoje o nosso coração, a nossa alma, tudo o que somos, até as partes ruins do nosso ser, aquelas partes que temos até vergonha de expor. Colocamos tudo isso diante da Tua presença. Deus, vá ao encontro dessa pessoa que está me ouvindo agora. Toca no coração dele, dela, e promova a cura, a paz, a liberdade, o perdão e o alívio na vida dessa pessoa. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Salmos 34, versículo 18 está escrito: Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Em nossa vida, passamos por momentos bons e por momentos ruins todos os dias, pois a vida é feita de altos e baixos. Mas infelizmente, existe uma certa pressão para aqueles que se consideram cristãos, pois todos pensam que aqueles que servem a Cristo têm que ser mais fortes, têm que ser inabaláveis e resistentes. E é por isso que muitos nem conseguem se considerar cristãos, pois se sentem completamente frágeis, abaláveis e inconsistentes. Se você se enxerga assim, fraco, desanimado, cheio de problemas, cheio de cicatrizes na sua alma, marcas provocadas por diversas situações da vida, saiba que o Senhor está perto de você. O Senhor quer te restaurar. Essa palavra que nós lemos aqui em Salmos 34 nos revela algo maravilhoso. Deus se aproxima daqueles que estão cansados e Ele salva aqueles que perderam a esperança. Muitos de nós, quando passamos por momentos ruins, momentos de escuridão e cansaço, somos abandonados pelas pessoas. As pessoas não querem participar das nossas frustrações. A maioria das pessoas que conhecemos se aproxima de nós quando estamos bem, quando temos algo a oferecer. Mas quando estamos cansados, desanimados, elas se afastam. Mas Deus, Ele age de forma contrária. Quando a gente mais precisa, o Espírito Santo nos traz conforto, consolo, auxílio, e Ele renova dentro de nós a esperança. Ao longo da Bíblia, a gente percebe que é muito mais fácil alguém que se considera inabalável e forte estar longe de Deus por causa do seu orgulho, da sua soberba e do seu ego, do que uma pessoa que se sente vazia e quebrada. O Senhor não quer que você finja ser forte e que esconda suas cicatrizes. Pelo contrário, Ele quer que você seja transparente com Ele e que você mostre o quão dependente de Deus você é. Ao mostrar as suas cicatrizes para Deus, talvez você pense que Ele irá olhá-las de longe e mesmo com um olhar de carinho, Ele não irá se relacionar com a sua dor. Mas ao fazer isso, você logo percebe que o Pai também tem cicatrizes. As mãos de Jesus foram furadas, para que nós nos lembremos sempre do seu sacrifício e do momento talvez mais doloroso que alguém poderia experimentar. Ele experimentou a morte em todos os níveis, na sua pele e na sua alma, e ainda assim ressuscitou, para que eu e você fôssemos livres do pecado. Esse é o nosso Deus, e essa é a maneira como Ele se relaciona com as nossas cicatrizes. Então, não há por que termos medo ou vergonha do Senhor, de forma alguma. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra e obrigado pelo Teu amor. Senhor,
Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pois somos muito falhos e estamos sempre caindo nos mesmos erros. Mas hoje queremos nos entregar a Ti para recebermos um novo coração. Hoje nós nos despimos em Tua presença e não escondemos nada do Senhor, pois queremos Te sentir verdadeiramente e queremos que o Senhor conheça as nossas marcas, cada cicatriz que está presente na nossa alma. Já passamos por situações muito difíceis e que infelizmente nos assombram até hoje, Deus. E por isso te pedimos a cura para as feridas da nossa alma que ainda estão abertas. E pedimos um renovo do nosso olhar, para que possamos enxergar a beleza das cicatrizes que já se fecharam em nossa alma. Que o Senhor olhe com misericórdia para cada pedido de oração mencionado aqui nessa mensagem e que em nome de Jesus o Senhor visite cada um desses irmãos, dessas irmãs que depositam a sua fé e a sua esperança no Senhor. Eu apresento a família desse irmão e dessa irmã que está representada aqui nos comentários. Que o Senhor possa salvar essa casa. Que cada pessoa que compõe essa família possa ter uma experiência com o Senhor. E que o Senhor complete a obra na vida dele e na vida dela. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Salmos capítulo 37, do verso 3 ao verso 5 está escrito: Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele agirá. Davi foi um dos grandes heróis da Bíblia, o maior rei que já existiu em Israel. E além de ser um homem extremamente sábio, ele não somente nos ensina com o conhecimento que deixou registrado nas Escrituras, principalmente em Salmos, mas também aprendemos com a sua experiência prática do dia a dia, na sua comunhão e na sua intimidade com Deus, que servem de exemplo para nós. Ao longo da sua vida, Davi aprendeu que o verdadeiro sucesso não consiste em alcançarmos os nossos sonhos, realizarmos os nossos desejos, acumularmos muitos bens nessa terra ou termos fama e poder. Se tivermos tudo isso, mas estivermos fora do propósito de Deus, tudo será em vão. O capítulo 37 foi escrito em um momento de maturidade de Davi, pois ele disse no verso 25: Já fui jovem, hoje sou velho, e nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. E ele deixou registrado nessa passagem 4 conselhos, que hoje, pela misericórdia de Deus e pela permissão do Espírito Santo, eu quero compartilhar com você, para que nós possamos refletir e aprendermos juntos. A primeira coisa, o primeiro conselho que Davi nos deixa está no versículo 3, que diz assim: Confie no Senhor e faça o bem. Durante a sua vida, houve momentos em que Davi teve que depositar sua confiança em Deus, pois aos olhos naturais ele não tinha condições de vencer algumas de suas batalhas. Um exemplo foi quando ele derrotou um gigante. O jovem Davi, na época com aproximadamente 17 anos, teve que enfrentar um guerreiro poderoso chamado Golias, que amedrontou todo o exército de Israel. Quando nós confiamos em Deus, nós temos a certeza de que Ele está à frente das nossas batalhas. Por isso, Davi declarou no momento da luta: Você vem a mim com espada, lança e escudo, mas eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você tem afrontado. Confiar é deixar
nas mãos de alguém que tem poder para realizar algo. E para confiar, é preciso conhecer. Só confiamos em quem nós conhecemos. Se queremos conhecer e confiar em Deus, precisamos olhar para Cristo. Jesus orou assim: Pai, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes, falando dos seus discípulos, sabem que tu me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome. Se você já conhece a Deus, apenas confie nele. O segundo conselho de Davi é: deleita-te no Senhor. Na Nova Tradução, na linguagem de hoje, diz assim: que a sua felicidade esteja no Senhor, e Ele atenderá os desejos do teu coração. Significa que Deus cuida daqueles que encontram nele satisfação e contentamento. Deleitar-se no Senhor fala de adorá-lo e glorificá-lo de forma apropriada. Isso inclui crer nele, meditar nele, lembrar-se dele, honrá-lo, amá-lo, desejá-lo sobre todas as coisas. Aquele que se deleita no Senhor se entrega em total obediência e submissão a ele. E a palavra diz que o Senhor concederá os desejos do nosso coração. Isso porque aquele que tem prazer em Deus certamente terá os seus desejos alinhados à vontade do Pai. O terceiro conselho contido nessa passagem está no versículo 5. Está escrito assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Entregar o nosso caminho a Deus significa transferir todas as nossas preocupações para Ele. Mais uma vez eu quero te dizer que isso só é possível quando o conhecermos de verdade, de forma íntima, quando a nossa mente estiver alinhada com a mente de Deus. Caminho fala de direção. Entregar o nosso caminho a Deus também está dizendo que devemos permitir, sem restrições, que Ele guie os nossos passos, que Ele dê direção à nossa vida, que estaremos dispostos a andar na rota que Ele nos apontar. Muitas pessoas se deixam levar pelos desejos do seu coração, mas a Bíblia diz em Jeremias capítulo 17 que o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas. Ou seja, se permitirmos que as nossas escolhas sejam guiadas pelo nosso próprio desejo, corremos o risco de fazermos escolhas erradas, que vão nos comprometer para sempre. Se você ainda não fez isso, hoje o Senhor te pede que você entregue o seu caminho a Ele, dê a Ele o controle total da sua vida. E o quarto e último conselho que Davi nos deixa aqui neste capítulo está no versículo 7. Descanse no Senhor e aguarde nele com paciência. Nesses tempos de crise, de isolamento social, de pandemia, muitas pessoas estão perdendo a esperança e permitindo que as dificuldades diárias enfraqueçam a sua vida espiritual. Tem sido um tempo difícil, que tem exigido de nós um esforço maior do que o normal. E é natural que você se sinta cansado. Por isso, essa palavra é tão propícia para os nossos dias. Você pode achar descanso em Deus. E quando o salmista fala da paciência, ele completa dizendo que não devemos nos aborrecer com o sucesso dos outros. Pare de comparar a sua vida com a vida de outras pessoas. Cada um recebe de Deus aquilo que o Senhor considera ser o ideal. Não pense que você é menos amado por Deus se você tem enfrentado mais lutas do que as pessoas ao seu redor, ou se as suas conquistas parecem ser mais pelejadas do que a de outras pessoas. Creia que o Senhor tem preparado um tesouro para você, que não se compara a nada que esse mundo possa oferecer. Seja grato por aquilo que Deus tem te dado, mesmo que lhe pareça pouco, mas Ele tem suprido as suas necessidades. Neste mundo teremos aflições, mas não devemos desanimar. Jesus venceu o mundo.
eu quero orar por você. Senhor, que essa palavra possa trazer alívio, conforto e esperança àqueles que se encontram abatidos e trazer confronto aos que por algum motivo esfriaram na fé. Nos ensine a depender somente de Ti, a depositarmos toda a nossa confiança no Senhor. Queremos Te entregar a nossa vida, o nosso caminho e o nosso futuro em Tuas mãos, pois sabemos que o melhor lugar para estarmos é no centro da Sua vontade. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Inscreva-se e torne-se membro do canal para apoiar esse projeto. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê em Jesus não morrerá, mas receberá a vida eterna. Ah, pastor, eu conheço gente que acredita em Jesus e morreu. Ele morreu a morte física. Mas a morte que João está falando aqui é a morte espiritual. É a morte que vem depois da morte. O nosso corpo é pó, é limitado, é finito. A Bíblia diz assim, que o homem foi feito do pó e ao pó voltará. Essa é uma verdade incontestável. A morte é uma verdade incontestável. Acredite você em Deus ou não. Eu sei que tem gente que crê em Deus, tem gente que crê no universo, numa energia cósmica, mas a morte é uma verdade que une todas as religiões, as crenças. Nós que somos cristãos, cremos numa vida depois da morte. Então, se você crê que depois da morte haverá vida, que tal você garantir a sua passagem para a vida eterna, entregando a sua vida para Cristo? Tudo isso que você está correndo atrás aí é importante, eu sei. Você precisa de dinheiro, você precisa do seu trabalho, da sua produtividade, do seu celular novo, da sua roupa bacana. Amém, glória a Deus. Mas saiba que isso não é o fim de tudo. Isso não é o que mais importa na vida. Os bens terrenos são passageiros, irmãos. A segurança e a vida eterna são permanentes. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, o apóstolo Paulo escreveu assim: o salário do pecado é a morte. Todos nós somos pecadores. Em Romanos 3, Paulo fala isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E em Romanos 6, 23, ele diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. A nossa fé em Jesus nos garante que, mesmo diante da brevidade da vida, nós receberemos a promessa de algo eterno, duradouro, infinitamente mais relevante do que essa vida que nós temos aqui agora. Amém? Se você crê nessa palavra, diga: eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus. Escreva isso aqui nos comentários. Eu sei que tudo isso vai passar. Inclusive a sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia,
a sua tristeza. Um dia tudo isso vai passar. Se a nossa vida se resume somente a esse tempo aqui na Terra, nós não teríamos sentido nessa vida. A vida é mais do que isso, meu irmão. A vida é mais do que isso, minha irmã. Essa é uma palavra que serve de esperança para você, que tem vivido uma vida, muitas vezes, com dificuldade, uma vida pelejada, uma vida miserável, uma vida onde você somente tem experimentado dor, perdas, luto, tristeza. Haverá uma vida eterna para você desfrutar. E essa também é uma palavra de esperança para aqueles que tiveram que se despedir de pessoas amadas. Ele partiu para a vida eterna. Ela partiu para a vida eterna. A vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Por isso que eu estou pregando essa palavra aqui, para que muitas pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvas. Amém? Receba Jesus no seu coração. Receba Cristo no seu coração. Eu sei que muitas vezes você tentou preencher o vazio aí dentro da sua alma com o sexo, com as drogas, com o jogo, com, não sei, com a tecnologia, com as redes sociais, com um monte de coisas. E aí você deita a sua cabeça no travesseiro, você percebe que aquele vazio ainda está dentro de você. É porque falta você beber dessa água viva que é Jesus. Aquele que beber da água que Jesus lhe der, nunca mais terá sede. Mas a água que ele beber se tornará dentro dessa pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. Não é uma alegria momentânea. Não é uma alegria passageira. Não será uma alegria que, quando o dinheiro acabar, a alegria também vai acabar. Não será uma alegria que, quando o casamento fracassar, a alegria vai acabar também. Eu já celebrei vários casamentos e é maravilhoso. Aquele momento ali em que os noivos, estão se unindo, fazendo uma aliança de amor, construindo uma vida juntos, e glória a Deus por isso. Eu acredito no casamento, eu acredito nessa instituição criada por Deus que é o casamento. Mas eu recebo centenas de mensagens dizendo assim: pastor, meu casamento acabou, a minha vida acabou. Não, ainda que o seu casamento tenha acabado, a sua vida não acabou. Porque a proposta de Deus, a vontade de Deus para a sua vida não é apenas um casamento, mas é que você desfrute da vida eterna ao lado dele, ao lado de Jesus. É isso, meu irmão, é isso, minha irmã. Pastor, eu tinha um emprego há mais de 20 anos numa empresa, me mandaram embora. Acabou tudo para mim. Não, não acabou. Não acabou. Muitas vezes Deus usa até mesmo as circunstâncias para nos fazer aproximar dele. Quantos de nós estamos aqui hoje buscando a Deus, servindo a Deus, porque passamos lá atrás por um momento de dor, de dificuldade, de angústia, de perda. Tivemos que passar pelo vale, às vezes o vale da sombra da morte, para nos aproximarmos de Deus, para conhecermos a Deus. Quantas pessoas? Pessoas às vezes famosas. Eu estava vendo a entrevista de um jogador, eu acompanho futebol, eu sou meio vidrado em futebol.
Um jogador que tinha muito dinheiro, que foi campeão em muitos clubes por onde passou, e seleção brasileira. E ele falou, mas havia um vazio dentro do meu coração que eu não conseguia entender. E quando ele entregou a vida dele para Cristo, ele foi plenamente satisfeito, feliz. O dinheiro agora já não importava mais tanto para ele. A carreira já não importava. O reconhecimento, a fama. Essas coisas não comovem Deus não, irmãos. Multidões não comovem Deus. Às vezes eu vejo pessoas que vão pregar e vê aquela multidão assim, e fica empolgada com a multidão, né? Multidão não empolga Deus, não. O que empolga Deus, sabe o que é? Arrependimento. É quando você se arrepende dos seus pecados. É quando você para refletir na sua vida, através de uma reflexão como essa aqui, e você percebe que precisa de algo mais. Que aquilo em que você está apostando todas as suas forças é ilusório, é passageiro. É nesse momento que o Espírito Santo sopra aos seus ouvidos que você precisa de Deus. Você precisa de Jesus. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você. Guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O coração é a fonte da vida. Onde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. Onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Os tesouros eternos são aqueles em que nós devemos investir. A vida eterna é a maior dádiva que nós podemos receber. E ela nos é garantida pela graça de Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, que eu e você possamos viver de maneira a refletir essas verdades, buscando aquilo que é eterno e permitindo que o nosso coração esteja focado no Senhor, porque Deus é quem nos dá a verdadeira riqueza. E a verdadeira riqueza é a vida eterna. Amém? Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Durante a nossa vida, durante a nossa trajetória aqui nesse mundo, nós teremos alegria. Nós teremos muitos motivos para nos alegrar. Teremos sim um tempo de dor, de sofrimento, de angústia, de perdas, né? Algumas pessoas que nós amamos, nós vamos nos despedir delas ao longo da vida. Mas nós não podemos deixar de considerar que Deus também nos proporcionou momentos de alegria aqui na Terra. Alegria. Alegria de se formar em um curso que você estudou, que você esquentou aí, banco de faculdade durante 4 anos, né? Que você esteve presente em uma sala de aula, fazendo o seu 2º grau durante 3 anos, 4 anos. E aí quando você se forma, alegria, satisfação, alegria por conseguir o primeiro emprego. Como é bom, não é, irmãos? A gente se alegrar pelo primeiro emprego. Eu me lembro do meu primeiro emprego, que alegria. Eu consegui um emprego num banco. Eu fui bancário. Aos 18 anos eu consegui meu primeiro emprego. Que alegria. Alegria quando a gente se casa com a pessoa que a gente ama. Eu fiquei muito alegre quando eu me casei com a minha esposa. Ela foi minha primeira namorada e eu o primeiro namorado dela. E nós éramos muito jovens, eu tinha 20 anos, ela tinha 18.
mas estávamos apaixonados e nos casamos. Que momento de alegria, que satisfação, meu Deus, que sentimento assim de realização. E aí vem mais alegria, alegria quando nasce o primeiro filho, a primeira filha, né? No meu caso, a Gabi foi a primeira que nasceu em 89. Depois mais alegria veio a Mariana em 91, que alegria, um casal jovem com filhos, a casa já tem outro movimento. 6 anos depois, em 96, outubro de 96, vem o terceiro filho, Gabriel. Que alegria. Então, eu não posso dizer que a vida só trouxe coisas ruins pra gente, porque isso não é verdade. Ainda hoje pela manhã eu falei sobre isso no Instagram, aqui no YouTube também, sobre essa satisfação que nós temos em muitas coisas aqui nessa vida. Nós devemos ser gratos a Deus pelas coisas que Ele já nos deu, sabe? Isso deveria alegrar o nosso coração. E eu sei que alegra o seu coração. Você pode comentar aqui, você que está acompanhando, você pode escrever aqui nos comentários alguma coisa que aconteceu na sua vida pela qual você é alegre. Alguma coisa que te trouxe alegria? Escreva aqui nos comentários. Algo que trouxe a você alegria. Eu tenho certeza que você tem algum motivo para se alegrar. Só que o que João está dizendo aqui é o seguinte: eu vou compartilhar essas palavras com vocês para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. A nossa alegria só será completa quando nós conhecermos a pessoa de Jesus Cristo. Receba essa palavra no seu coração. Você só terá alegria plena quando você conhecer verdadeiramente a pessoa de Cristo. Versículo 5. Eu vou só até o 10, tá? Eu estou lendo 1 João, capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Espera só um pouquinho. A garganta tem hora que dá uma falhada. Versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Aqui já tem uma outra história para contar. João estava falando de Jesus, começa falando, olha, nós vimos ele com os nossos olhos, nós tocamos nele, nós andamos com ele, nós ceamos com ele. Estávamos em vários momentos em que ele operou milagres. E aí, agora João começa a falar o que ele ouviu de Jesus. Esta é a mensagem que dele ouvimos e que agora transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Quando o apóstolo João está dizendo que Deus é luz e nele não há treva, João está nos explicando que Deus não compactua com o pecado. Que Deus é santo, Deus é luz, e ele não compactua com as trevas. Algumas outras passagens, né, associadas a essa aqui, eu quero deixar para você. João capítulo 1, versículo 5, que diz: a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Salmos 27, versículo 1. O Senhor
é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio, a quem temerei? Então, Deus é luz e nele não há trevas. Essa passagem aqui, no versículo 5, é um chamado para que nós vivamos uma vida de santidade. Versículo 6. O versículo 6, ele complementa essa ideia. Olha só. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se nós dizemos que nós temos comunhão com Deus, com Jesus, mas andamos nas trevas, nós estamos, na verdade, mentindo. Nós não estamos praticando a verdade. Se você diz que é de Jesus, você deve se afastar do pecado. Pastor, quem vai me dizer o que é pecado e o que não é? Leia a Bíblia. Peça ao Espírito Santo para falar com você. Se você tiver dificuldade, acompanhe as mensagens aqui do Minuto com Deus. Todos os dias nós temos uma breve palavra aqui de interpretação das Escrituras, mas você pode também procurar ajuda próxima a você, com pessoas que sejam maduras na fé, pessoas que vão te mostrar passagens bíblicas, que vão ensinar você. Eu sei que existem milhares de igrejas espalhadas por esse Brasil afora, onde você pode aprender, você pode ser discipulado, você pode se batizar, porque nós temos que ter essa preocupação de andar na luz e não nas trevas. Deus não compactua com trevas, irmãos. Eu quero citar ainda João capítulo 3, do verso 19 ao 21, que diz assim, olha: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Quem está em pecado, muitas vezes não quer se aproximar de Jesus, porque tem medo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, a luz veio ao mundo, só que é interessante que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras humanas são más. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.